enviado o convite. Vamos ver se agora dá certo. Bom dia. Estou esperando a doutora Nayara aqui. Vamos ver se ela vem. Ela falou que não tinha recebido o convite. Ah, muito bem. A doutora Nayara entrou. Deixa eu ver aqui. Bom dia, querida. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Não estava conseguindo entrar, mas aí agora deu certo. Mas não tem problema, não. Eu fechei a outra e abri de novo, para não ficar muito tempo no início inativo. Você vai abrir de novo ou você abriu? Não, eu já abri de novo. Tá, você me chama de novo, então. Não, já abri, pode Ah, continuar. tá. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre câncer coloretal? Vamos, o meu assunto preferido, né? É? Porque quanto mais, né, amiga, a gente poder falar sobre isso, conseguir falar sobre essa prevenção, essa conscientização, mais a gente vai conseguir reduzir, né, a incidência aí de câncer de intestino, que hoje já é praticamente o segundo, terceiro câncer mais comum, né? Uhum. Se apresenta um pouquinho para as pessoas. Eu acho que nunca fizemos live, né? Alguém pode não te conhecer. Então tá, meu nome é Nayara Ribeiro, eu sou cirurgiã geral, sou coloproctologista, proprietária da clínica Proctos, e aqui em Montes Claros, eu atuo aqui em Montes Claros, na região, desde o sul da Bahia e até o norte de Minas, e no Vale de Jequitinhonha. Tem 10 anos que eu trabalho lá, né, Capelinha, Turmalina, Minas Novas, e, e somos amigas há uns 10 anos, Júlia. É, dessa- Uns 10 anos, né, que somos amigas. é. E é um prazer para mim ter conseguido um horário com você na sua agenda tão corrida esse mês, né? Cheia de eventos. Esse mês, por causa do março, né? Oi, Olga, bom dia. Cheio de eventos aí esse mês, porque é o mês que eu falo que a gente mais tenta, né, fazer essa divulgação, que é esse mês, que é o mês da conscientização do câncer de intestino. Eu falo que não é prevenção, né, doutora? A conscientização, porque a prevenção a gente tem que fazer durante todo o ano. Mas o mês da conscientização é esse mês aí, o março, né? Que a gente colocou. Então, a gente vai em alguns locais, né? Sempre que alguém nos dá oportunidade, a gente está lá nesses locais falando sobre isso, né? Entende? Nayara, surgiram algumas perguntas na outra abertura, mas vamos conversar um pouquinho. O câncer de câncer coloretal, ele pode começar com alguns sintomas mais insidiosos, é, algumas alterações nas fezes. Como que o paciente deve ficar atento a isso?
Eu falo que o câncer de intestino, né, o câncer coloretal, que é o câncer que acomete o intestino grosso e o reto, e pode acometer o canal anal, ele é um câncer prevenível, né? Porque 90% das vezes esse câncer vem através de um pólipo. Pólipo é como se fossem umas verruguinhas que vai crescendo ali dentro do intestino, e são esses pólipos que vão crescendo, crescendo, e ao longo de 5 a 10 anos podem evoluir para um câncer. Nem todo pólipo vira câncer, mas qual pólipo que vai ou não virar, como nós não sabemos, todos os pólipos identificados durante o exame de colonoscopia são retirados. Então você vê que é um tipo de câncer que ele vai crescendo ali de forma indolente, com um pólipozinho pequenininho, que tem ali em torno de 5 milímetros, 10 milímetros, e que esse pólipo ele vai crescendo. Então, quando ele está nesse tamanho, que isso demora essa evolução acontecer de 5 a 10 anos, então praticamente o paciente não sente nada. Ele, às vezes, vai fazer uma pesquisa de sangue oculto, bem positivo, então não tem sintoma. Então, o câncer de colo retal, quando ele vai dar sintoma, a lesão já está instalada, já é propriamente dito adenocarcinoma, e o paciente vai ter algumas alterações já, por exemplo, mudança do hábito intestinal, ou seja, ele era com o intestino muito preso e agora está solto demais. A barriga começa a distender, porque tem aquele fator ali da obstrução intestinal, né, que vai ficando semi-obstruído. Ele vai tendo uma anemia inexplicada. Ele pode ter sangue nas fezes. Ele pode relatar fezes finas. Então, o ideal é que a gente não espere ter os sintomas para poder procurar fazer a prevenção, mas que a partir de uma certa idade, quando aumenta a incidência desses pólipos, que a gente já faça os exames de prevenção para não ter nenhum sintoma, né? Para não chegar a descobrir isso numa fase ali um pouco mais avançada. Mas os sinais de alerta, né, que tem que ficar para todos, esses: mudança do hábito intestinal, sangue nas fezes, anemia inexplicada, perda de peso, fadiga, massa, né, caroço palpável na barriga. Tudo isso é sinal, né, sinais e sintomas de que você tem alguma alteração intestinal que tem que ser avaliada. E tinha uma pergunta: quando a pessoa tá quando a pessoa tem 65 anos, qual que é a frequência que ela deve realizar a colonoscopia? Então, a gente classifica, Maria Fernanda, a população em população de baixo risco e população de alto risco. Baixo risco são aquelas pessoas que têm abaixo de 45 anos, que não têm nenhum desses sinais de alerta e que não tem histórico de câncer de intestino na família, não tem doença inflamatória intestinal, não tem histórico de nenhuma doença genética. Esse paciente ele vai começar a fazer a colonoscopia a partir de 45 anos. Já aquele paciente que tem histórico de câncer de intestino na família, tem alguma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite, ou ele tem algum desses sinais de alerta, ele vai fazer, os sinais de alerta ele vai fazer no momento que teve, a qualquer momento. Agora, se ele é só síndrome genética ou histórico familiar de câncer, ele vai fazer a colonoscopia. Se o parente dele mais próximo que teve o câncer foi mais idoso, a partir de 40 anos. Se não, ele vai fazer 10 anos antes do que esse parente teve o câncer, o diagnóstico de câncer. Então, se o parente dele teve câncer com 40 anos, ele vai ter que fazer a colonoscopia, começar a fazer a colonoscopia com 30. E a frequência que a gente faz esse rastreio, se vier um exame normal, é a cada 5 anos até os 75 anos. Então, a gente vai fazendo de 5 em 5, estando tudo bem, né? Uhum. Até 75. A partir de 75 anos, não tem mais indicação de a gente ficar fazendo colonoscopia de rastreio, porque a chance de uma pessoa apresentar um câncer coloretal a partir de 75 anos é muito baixa. Então, a gente não faz mais esse rastreio a cada 5 anos. Então, uma pessoa de 75 anos que fez a última colonoscopia não tem que fazer mais colono.
vai fazer colonoscopia só se vier apresentar com o tempo esses sinais de alerta que eu relatei. Sim. E a incidência desse câncer, então, pode ser em pessoas até mais jovens, né? Porque muitas pessoas jovens acham que não tem necessidade de fazer colonoscopia. Então, aí podem passar despercebidas, né? O diagnóstico. Exatamente. Ali a gente sempre acha que o problema não vai acontecer com a gente, né? Você lembra, né? Isso é todos nós, seres humanos. Em 2023 eu também descobri um câncer de tireoide, também do nada, né? Sem ter histórico familiar, por conta de um exame de rastreio. Então, é importante fazer os exames de prevenção na idade, né, recomendada, e tem aumentado muito a incidência de câncer de intestino, principalmente em pessoas jovens. Então, por conta dessa alimentação nossa, irregular, o estilo de vida, os alimentos muito embutidos, industrializados. Então, isso tem aumentado a incidência de pólipos, e os pólipos é que são as lesões precursoras do câncer coloretal. Então, por isso que tem aumentado essa incidência. Até 2018, a recomendação era a gente fazer colonoscopia a partir dos 50 anos. Então, como aumentou essa incidência em pessoas jovens, as sociedades se reuniram e colocaram essa prevenção para iniciar a partir dos 45 anos, que hoje é o recomendado. Uhum. E quando tem uma pergunta aqui de quando o paciente faz uma colonoscopia e tem hemorroida, se ele precisa ficar preocupado com isso. Hemorroida, né? Os vasos ali que irrigam a região do ânus são chamados de vasos hemorroidários. E quando esses vasos ali hemorroidários dilatam ao ponto de causar algum sintoma, dor, sangramento, é que a gente fala que a pessoa tem uma doença hemorroidária. Então, essa doença hemorroidária, isso não é câncer, não vira câncer, nada disso, mas se estiver incomodando a pessoa, se essa dilatação desses vasos está causando algum problema, como dor, sangramento, desconforto, dificuldade para higiene, incômodo estético, essa pessoa deve procurar o especialista para poder orientar ela a melhor abordagem, o melhor tratamento para aquela doença hemorroidária. Agora, caso ela não tenha nenhum sintoma, não dói, não sangra, não incomoda, ela evacua normalmente, então é só um achado, ela não precisa fazer nenhum tratamento, só tomar alguns cuidados para que essa doença hemorroidária não evolua, como não ficar usando papel higiênico, evitar ficar sentado no vaso sanitário muito tempo, né, não levar celular para o banheiro, uma dieta com muita fibra, muito líquido, para deixar esse bolo fecal mais formado, mais macio, para quando passar ali nesse canal com esses vasos sanguíneos já dilatados, não machucar esse canal. E a doença hemorroidária não progredir para o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que é a sequência geralmente habitual. Viu, Olga? A Olga está perguntando aqui, as hemorroidas não são externas, o que fazer? Então, a doença hemorroidária, ela é classificada em 4 graus. Grau 1 é quando a dilatação é mais interna. Faz um exame de colonoscopia e descobre que tem. Não tem nenhum sintoma, na maioria das vezes, um achado. Grau 2 é quando a hemorroida ela é mais interna, mas quando o paciente faz força ou evacua, ela sai para fora, mas ela retorna sozinha para dentro. Grau 2. Grau 3 é quando ela cresce um pouco mais, sai para fora com esforço ou com evacuação, não volta sozinha, a gente tem que ajudar a voltar ela com o dedo. E grau 4 é quando ela está ali o tempo todo exposta, né? Então, o grau 2, se o paciente não tem nenhum sintoma, grau 1, grau 2, grau 3, se não tem nenhum sintoma, não tem que retornar com muita frequência, não está atrapalhando a qualidade de vida, não tem que fazer nada. Agora, já os graus mais avançados, grau 4, geralmente tem mais sintomas e às vezes tem que fazer algum tratamento mais definitivo. Tá? Graus que não sentem nada, quando a hemorroida é interna e o paciente não sente nada, não tem que fazer nada. Só saber que ele tem e evitar essas coisas que eu relatei aí.
os fatores de risco principais para o câncer coloretal, você comentou, mas eu só queria reforçar aqui para as pessoas que estão assistindo. Então, tem a ver com obesidade, sedentarismo, a alimentação de embutidos, uso de álcool, tabaco também, né? Sim. Eu, Familiar. histórico, né, doença inflamatória intestinal, e uma das coisas que aumenta muito a incidência de câncer de intestino, que tem os estudos mais atuais, é a carne assada na brasa, né, o churrasco. O churrasco, a carne, aquela carne queimada, chamuscada ali na brasa, ela é uma carne com muito radical livre, que quando em contato com a parede intestinal, através do nosso bolo fecal, aumenta a incidência de formação de pólipos, e esses pólipos é que podem ser o precursor do câncer coloretal. Então, vamos usar air fry aí, né? Ainda bem que temos air fry que fica gostoso do mesmo jeito. E não é que não pode, né, Maria Fernanda? Não é que não pode, pode, mas o excesso, né? Aquela pessoa come churrasco todo dia, não dá. Então, no final de semana, comer uma carne, ele não tem problema, gente. A questão, o que tem problema é a rotina, né? Então, é a rotina sedentária, é a rotina de comer alimentos muito embutidos, enlatados, industrializados, né? Eu falo que a gente está com mania de desembalar muito, né? E a gente descasca pouco. Então, é tentar inverter, né, essa ordem, descascar mais e desembalar menos, né? Que é o mantra aí do bom funcionamento intestinal. E também eu estava dando uma lida num material sobre isso, né? A questão das fezes, você falou sobre as fezes em fita, as fezes achatadas, mas pode ser também que não aconteça isso, mas que tenha só uma alteração do hábito intestinal, que já pode significar alguma coisa, né? Exatamente. Quando o paciente já relata fezes mais finas, pode significar, né, Maria Fernanda, pode significar que ele já está com uma lesão avançada, porque o intestino ele tem um calibre assim, mais ou menos. Então, se você ele passou por esse calibre, o intestino está afilado, significa que a lesão já está grande ao ponto de causar um fator obstrutivo ali e está impedindo a passagem das fezes. Então, não pode chegar nesse ponto para você perceber. Então, sempre que evacuar, olhar como é que tá as fezes, perceber que as fezes estão mais finas, está com sangue, procure imediatamente o especialista para poder te examinar. Pode ser que nem seja um câncer, pode ser que seja só uma hemorroide, uma fissura, mas isso é sinal de alerta. Então, mudança do padrão evacuatório, por exemplo, eu tinha o intestino muito solto, eu ia 3 vezes no dia, agora eu estou indo uma vez na semana, uma vez a cada 3 dias. Então, você vê que mudou o padrão evacuatório, né? Ou então, eu ia no banheiro só uma vez na semana, agora eu estou indo 3, 4 vezes no dia. Então, tanto para o padrão mais constipante quanto o padrão mais diarreico, você percebeu que houve mudança do padrão intestinal, tem que procurar já o especialista. E também a questão do exame de sangue oculto, que muitas pessoas, às vezes, também, às vezes já tem até o sangue nas fezes e querem fazer o exame de sangue oculto. Exato. Que não tem necessidade. Se tem sangue nas fezes, já é um sintoma que pode ser de gravidade já, né? Exato. Você falou um assunto importante, Maifina, que o exame de sangue oculto das fezes, ele é um exame de rastreio populacional. Ele serve para a gente pedir aquele exame ali, para ter uma avaliação do paciente entre 40 a 45 anos. A gente faz ali a pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque ainda a pessoa se ela é de baixo risco, né? Aquele paciente que não tem nada, não tem histórico, eu posso pedir um exame a partir de 40 anos de sangue oculto nas fezes, e se vier o sangue oculto positivo, é obrigatório fazer a colonoscopia. Então, de 40 a 45 anos, eu peço
a pesquisa de sangue oculto nas fezes uma vez anual, e uma vez esse sangue deu positivo, já indica fazer a colonoscopia antes de 45 anos. Agora, para o paciente que já tem 45 anos, ele já tem indicação de fazer a colonoscopia, já independente se o sangue oculto veio positivo ou negativo. Então, o sangue oculto, como método de rastreio populacional, ele é um exame muito sensível. Ou seja, qualquer coisinha ele vai dar positivo. Mas uma vez positivo, não dá para saber o que é. Pode ser uma hemorroida, pode ser uma fissura, pode ser um pólipo, pode ser um câncer, pode ser uma gastrite. Então, ele é pouco específico. Então, por isso que a gente não usa somente a pesquisa de sangue oculto para fazer a prevenção do câncer de intestino. Porque ele é muito. Pode ser que naquelas fezes que você colheu naquele momento não tenha sangue. E aí ele vai vir negativo. Ou pode ser que venha um sangue oculto, mas é porque o cocô estava duro, na hora que passou lá, machucou. E aí vem um sangue oculto que, às vezes, tem gente que tem até um câncer e às vezes não vem o sangue oculto nas fezes. Então, a gente usa só de 40 a 45 anos anualmente como um rastreio, assim, um pré-rastreio, para tentar pegar aquele paciente jovem ali que pode ter alguma coisa, um pólipo, que eu posso prevenir o câncer dele. E a partir de 45 já a colonoscopia. Não tem mais indicação de fazer a pesquisa de sangue oculto. O acompanhamento desse paciente agora não é mais com sangue oculto. O acompanhamento é com colonoscopia a cada tantos anos, de acordo com o achado da colonoscopia anterior. E então não adianta você querer se enganar, né? Eu falo que às vezes o paciente ele quer se enganar. Ele vai fazer uma evacuação, faz uma evacuação com sangue, e aí ele pega e fala, não, eu vou fazer um exame de sangue oculto. Gente, não é oculto o sangue, foi visível, né? Aí a pessoa faz um sangue oculto, vem negativo e fala, ai, não preciso fazer mais nada, o sangue oculto deu negativo. Mas o sangue ali foi visível, não teve dúvida. Então, se foi visível, tem que procurar ali o especialista para poder examinar o canal do ânus. Não pode, né, brincar. E as fezes, quando elas estão com um sangramento antigo, um sangramento da parte mais alta do intestino, às vezes elas ficam escuras e com odor muito fétido, né? Então, por isso é importante avaliar essa questão do sangue oculto, porque às vezes você não vai nem perceber nada nas fezes, às vezes ela só mudou um pouco de cor, odor, mas vai passar despercebido, né? Exato, porque até o tipo de sangramento, a gente fala que ele vai nos dizer de onde que está tendo algum problema ali no intestino. Então, o sangue, quando o sangue entra ali em contato com a luz intestinal do cólon, ele é digerido pelas bactérias colônicas e ele solta o grupo M, né, da hemoglobina. Então, ele fica um sangue mais escuro, porque ele foi um sangue digerido, parcialmente digerido, e fica com esse odor fétido por conta da metabolização desse grupo M. Então, quando o sangramento é da parte mais alta do intestino, do trato gastrointestinal, esse sangue já sofreu ali uma certa digestão dessas bactérias, então vai ser esse sangue mais escuro, misturado, que às vezes não dá para perceber muito bem, igual você falou, só altera o odor das fezes, só fica uma cor mais diferente. Então, esse aí geralmente pode ser sangramento da parte mais alta do trato gastrointestinal. Agora, o sangramento... Desculpa. O sangramento vermelho vivo, ele é um sangue da parte final do intestino, do reto do canal anal, porque não deu tempo de acontecer essa digestão das bactérias. Então, é um sangue mais vermelho vivo. Então, quando o paciente fala que é vermelho vivo, às vezes só um exame de retossigmoidoscopia, ou seja, para enxergar ali a parte final do intestino, já é suficiente, porque sangue é dessa parte ali, ou do colo descendente, ou do sigmoide, ou do reto, e na maioria das vezes é do canal anal. Agora, falando um pouquinho sobre tratamento, as técnicas cirúrgicas não vêm ao caso, né, porque são distintas, mas o tratamento pode ser curativo, às vezes, só com a cirurgia, né? Exatamente. Se for
Quais são as diferenças para as pessoas entenderem assim como que funciona o tratamento? Então, o tratamento, ele às vezes pode ser só pela colonoscopia, ir lá e retirar aquele pólipo, né, que está lá suspeito, a gente às vezes retira, e se a lesão tiver localizada no local só, no pólipo, não infiltrou a parede do intestino, que a gente chama um carcinoma in situ, ou intramucoso, a pessoa já está curada. Então, um tratamento bem simples, a cura alta e não tem praticamente chance nenhuma de metástase. Agora, quando se descobre já com o intestino já descobre no estágio mais avançado, depende, o tratamento vai depender muito da localização que está. Se o câncer ou a lesão, né, cancerígena foi identificada no intestino grosso, nas porções iniciais, no colo direito, colo transverso, colo descendente, sigmoide e até no reto alto, o tratamento inicial é cirurgia. Então, faz a cirurgia, né? Que aí você vai ressecar, tirar aquele pedaço do intestino que está com aquela lesão, e você vai pegar aquele pedaço do intestino e ir para a biópsia, né? Estudar isso no microscópio. E a partir das características daquela lesão estudada, o grau de invasão, tanto que está invadindo ali a parede do intestino, se as ínguas ali próximas da lesão estão acometidas, é que a gente vai saber se o paciente vai precisar fazer uma quimioterapia que vai ajudar no tratamento dele, aumentar a chance de cura, que é uma quimioterapia adjuvante, que vai ajudar. Agora, se a lesão é no reto médio e no reto baixo, então primeiro a gente faz a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes da cirurgia, radioterapia neoadjuvante também antes, espera-se 8 a 12 semanas, na maioria dos casos, e faz a cirurgia. Fez a cirurgia, ressecou aquele pedaço do reto que está com a lesão, a gente vai depois, geralmente, espera um pouco ali a paciente recuperar da cirurgia e fazemos mais um ciclo de quimioterapia adjuvante para ajudar. Então, o tratamento do reto, primeiro, rádio e químio, depois cirurgia e depois químio adjuvante. Tratamento de intestino, cólon, essa parte mais alta, cirurgia e depois quimioterapia. Então, você vê que por isso que eu falo que a prevenção é importante, porque se o paciente faz essa prevenção, não tem que passar por nada disso, né? Se descobre ali uma lesão inicial, às vezes só a colonoscopia é curativa, não precisa nem fazer rádio, nem quimioterapia. É um exame super importante, né? Tem mais E a chance de cura é muito alta também, né, do câncer de intestino. Então mesmo assim, ainda vale a pena, não ignore mesmo os sintomas, né? o que significa que no nosso país as pessoas ignoram e deixam para procurar um médico quando já está muito grave, né? Porque essa falou que é a segunda causa de morte, né? Por câncer. Exatamente. Antigamente, né, era o câncer de colo de útero, né? Era mama, colo de útero. Aí aumentou as campanhas de prevenção. Você vê que hoje em dia praticamente nenhuma mulher não deixa de fazer já o preventivo, mamografia. Então a incidência desse tipo de câncer vem diminuindo, e o câncer de intestino, como ninguém fala muito, como a gente acaba tendo vergonha, ignorando, não quer comentar, não vai no especialista, acaba que essa incidência tem aumentado muito, e a estatística é de que esse ano de 2025 tem aproximadamente 35 a 40 mil novos casos de câncer de intestino. Então, é uma incidência muito alta, né, para um câncer bem prevenível. Porque se você faz a colonoscopia, retira o pólipo, aquele pólipo que poderia crescer e virar um câncer não vai mais. Então, a gente previne de ter o câncer, isso que é importante. E até teve uma pergunta aí da Elisângela, está nos acompanhando aí, Maria Fernanda. Ela fala que ela fez colonoscopia e toda colonoscopia que ela faz tira pólipos, e me perguntou por que fica voltando. A questão não é que está voltando. Aquele pólipo que tirou foi retirado. Aparece novos pólipos porque o seu organismo, Elisângela, tem tendência de
desenvolver pólipos. Então, por isso que você tem que acompanhar com mais frequência, para à medida que esses pólipos for crescendo e retirando. E para que nenhum desses pólipos venha futuramente a crescer até virar o ponto de virar um câncer. Uhum. E uma pergunta que eu achei interessante que me fizeram por exemplo, no caso da Preta Gil, aquela cantora famosa, ela fez a primeira cirurgia, usou uma bolsa temporariamente e aí retirou, reconstruiu o trânsito e agora ela está com a bolsa definitiva. Por que isso? Por que em alguns casos a pessoa não vai voltar a ter um intestino reconstruído, que ela vai ter que ficar com a bolsinha? Então, o caso dela foi uma tragédia, assim, né? Do ponto de vista de câncer de intestino, eu falo, porque ela já descobriu o câncer num estágio avançado. Então, provavelmente, às vezes, teve alguns sintomas ali que foram um pouco ignorados, né? Às vezes começou a ter uma mudancinha do hábito intestinal, começou a ter um sintoma que, às vezes, na correria que a gente fica, você vê que isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Não teve muito tempo, então, quando foi descobrir o câncer dela, já estava um câncer avançado. E é um câncer de reto, bem próximo ali da borda do ânus. Foi feita a primeira cirurgia, tirou, né? Primeiro ela fez radioquímio, depois ela fez a cirurgia, tirou aquele pedaço do intestino e ela ficou com uma bolsa ali que a gente não desvia o intestino fino para as fezes não passar e não atrapalhar a emenda que a gente faz, porque essa emenda tem grande chance de abrir. E aí, nisso, que fez essa cirurgia, a lesão voltou, né? Ela teve metástase, a lesão voltou. E aí a lesão teve uma recidiva local ali próximo do reto e em outras partes do corpo. E aí ela teve que fazer uma cirurgia mais radical mesmo, tirar o ânus, porque estava próximo, não tinha jeito de preservar, tirou esses tumores todos que estavam espalhados, e agora ela teve que tirar o ânus, então a colostomia dela, né, é definitiva. E tem muitos pacientes que convivem com essa colostomia definitiva, só muda o lugar de sair as fezes, né? Em vez de sair lá embaixo, agora vai sair pelo abdômen, causa um transtornozinho, porque muda, né? Assim, digamos assim, o que a gente está habituado, mas a pessoa tem uma vida normal, ela pode ir piscina, ela pode fazer tudo, uma vida normal, claro que de uma forma diferente, né? Agora, adaptando a uma nova realidade, mas uma vida normal. E pelo menos agora, né, tem mais chance dela conseguir chegar nessa cura, né? Verdade. E muitas pessoas na internet que têm colostomia têm mostrado, né, essa questão da vida sempre possível, porque antes as pessoas tinham muita vergonha de mostrar, achavam feio, esquisito, mas eu tenho visto muitas pessoas postando cada dia mais que têm colostomia e que vivem a vida É, normal, né? isso, e hoje ainda se fala pouco, sabe? Pelo tanto de gente que tem colostomia. Tem muitos pacientes que têm colostomia, ou provisória, ou definitiva, e ainda se fala pouco. Mas eu acho que com essa questão de a gente estar cada vez mais se incluindo, né? Incluindo mais gente, e coisas diferentes, né? Eu não falo que é doença, eu não falo que. É diferente. Então, assim como pessoa, tem gente que não enxerga, ela tem uma diferença aqui, mas ela é totalmente incluída, assim como uma pessoa que não tem um membro, não tem um braço, não tem uma perna, não tem uma parte do corpo, ela é normal, ela só não tem aquela parte ela não funciona do jeito comum, mas ela funciona de outra forma, né? Então, essa questão de falar mais sobre isso, que às vezes as fezes não necessariamente 100% das vezes vai sair lá por trás, às vezes ela vai sair pelo abdômen, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E é uma vida normal, ela é uma pessoa normal. Então, acaba que falar mais sobre isso, desmistificar, né? A bolsa, a pessoa não tem cheiro, ela não tem, ela vive uma vida normal, tem vezes nem dá para perceber que ela está com a bolsa de colostomia. Então, é uma adaptação que tem que ser feita para a pessoa conseguir sobreviver. A maioria das vezes, quando isso acontece pela ser definitiva, ela salvou a vida da pessoa. Olha só, tem duas perguntas aqui. Porque tem
que usar a bolsa e se é possível retirar um pedaço do intestino e não usar a bolsa. É possível, sim, as duas coisas. Olha, o que acontece? Quando a pessoa tem alguma lesão no intestino, né, que não consegue ser retirada por colonoscopia, é indicado fazer a ressecção, tirar aquele pedaço do intestino onde está com aquela lesão. Pode ser um pólipo muito grande, pode ser um câncer, pode ser um estreitamento, alguma alteração, a gente retira esse pedaço do intestino. Na maioria das vezes, a gente tira e faz a emenda desses 2 pedaços restantes na mesma cirurgia. Só que às vezes acontece, dependendo da situação que encontramos, que o cirurgião encontra, não é possível fazer essa emenda. Às vezes o paciente está numa situação que ele está com uma infecção muito grave, ou ele está muito numa situação que o risco, a cirurgia dele tem que ser uma cirurgia rápida, porque ele está muito ruim, ele não vai aguentar o tempo de fazer uma emenda, ou o paciente está muito anêmico, ou muito desnutrido, porque a emenda não cola, vaza fezes. Ou a emenda é muito lá próximo do ânus, que não pode passar fezes ali, então às vezes a gente desvia o trânsito do intestino e é necessário ficar com as fezes coletando ali pelo abdômen para não deixar contaminar mais ali a cavidade. Quando o paciente melhora, quando ele recupera, quando ele volta, corrige a anemia, quando ele se nutre, a gente pega esse pedaço que está ali para fora e faz a emenda de novo no intestino. Então, nesses casos, essa ostomia, ela é provisória, ela é só até a pessoa melhorar e a gente volta o intestino para o lugar. E é possível, sim, a gente tirar pedaço do intestino sem precisar de bolsa. Quando o paciente opera numa situação que é uma cirurgia programada, uma cirurgia que o paciente está bem, ele vai fazer a ressecção daquele segmento do intestino, a maioria das vezes a gente tira e faz a emenda no mesmo procedimento. Uhum. Doutora Nayara, para a gente encerrar, que eu acho que já tomamos muito seu tempo. Eu adoro falar disso. O que você acha mais importante para a gente ressaltar para as pessoas, para os leigos, sobre a conscientização do câncer coloretal? Então, para mim, o que é mais importante, que eu queria deixar de mensagem aqui hoje dessa live, né, que eu acho muito importante, assim, essa iniciativa, né, Júlia, você está vindo aqui, a gente poder falar sobre isso para públicos que às vezes às vezes não tem acesso a essa informação, não é o dia a dia, né, de muitas pessoas. E o que eu queria deixar de mensagem hoje, então, é assim, se observem seu corpo. Não tenha vergonha do seu corpo, das suas secreções. Então, foi no banheiro, evacuou, não levanta de uma vez, dá descarga sem ver. Olha como é que tá as fezes. Vê se ela tá mais fina, vê se ela tá com sangue. Doeu para fazer cocô? Não é normal doer para evacuar, sangrar para evacuar. Então, se você tem algum desses sintomas, mudou seu hábito intestinal, você era de um jeito, agora está de outro, você deve sim procurar nesse momento a ajuda de um especialista, que no caso, o médico que trata as doenças do intestino e do ânus é o coloproctologista, o médico especializado. Então procura o médico, ele vai te examinar, vai ver, não, pode ficar tranquilo, fulano, isso aqui é só uma hemorroida, é só uma fissura. Então não dê o seu próprio diagnóstico, né? Eu falo que a gente não deixa também o Google te dar esse diagnóstico, né? Deixe ser examinada por um médico. Não precisa ficar com vergonha. Nós somos especialistas, nós só mexemos com isso. Então, não tem que ter vergonha dessa parte do corpo. Eu sei que nós fomos criados para isso, mas não temos que ter. Então, procure um especialista. Se você tem 45 anos, é indicado você fazer a colonoscopia de prevenção do câncer de intestino. Tá? Então, se observar... Sim. E alimente-se melhor, né? Faça atividade física, tente perder peso, né? Evite os embutidos, né? Embutido, enlatado, muito conservante. Isso aí tudo aumenta a incidência de pólipos, que os pólipos são precursores do câncer. Então, você diminuindo esses alimentos, você
diretamente está diminuindo a chance de você ter um câncer de intestino. Muito bom. A live vai ficar gravada, vou deixar salva. E eu agradeço a sua disponibilidade, tirou um tempinho aí de sua rotina atribulada, de tantas coisas que você faz, para vir aqui conversar com a gente. Não, muito obrigada por essa oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais, porque nós não estamos falando de um câncer raro. Nós estamos falando do segundo câncer mais comum, né, que é o câncer de intestino. Então, quanto mais falarmos, eu te agradeço muito por essa oportunidade, por esse momento. Respondendo uma última pergunta aí da Olga, né? Quantos litros de água por dia, rapidamente? Olga, a gente tem que beber em torno de 35 ml por quilo por dia. Então, se você pesa ali um peso de um adulto 70 quilos, você tem que tomar em média mais ou menos de 2,5 litros a 3 litros de líquido divididos ao longo do dia. Mas muito obrigada por tudo. Eu estou lá no meu Instagram também, caso vocês queiram acompanhar. Eu sempre estou falando alguma coisa lá sobre saúde, sobre prevenção. E onde as pessoas podem te achar mesmo para marcarem com você? Lá no Instagram tenho as informações, que é a doutora Nayara Silva Ribeiro, tudo junto, e ou na da Clínica Proctos, que é a minha clínica, que está aqui na rua Irmã Beata, número 380, no centro. O telefone também está lá, é só você clicar no Instagram Proctos Clínica, ou o telefone é 98409-3700. Então tá bom. Então, gente, vamos fazer a prevenção. Já agenda uma consulta com a Nayara e a sua colonoscopia. Exatamente. Estou aqui para a gente tentar diminuir a incidência aí desse câncer tão comum, mas prevenível e tão devastador quando descobrem em fases mais avançadas. Tá certo. Então tá. Obrigada pela presença de todos, pela sua presença, Nayara. Até Obrigada, breve. gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.